Pessoal, é com grande prazer que a gente está aqui nessa brincadeira, ou na verdade, nesse congresso que não é nada de brincadeira, é muito sério, do online, onde esses caras aqui da UTP, esses meninos criaram algo fantástico. Então, e além de criarem esse sistema, os caras estão disponibilizando algo social, algo muito legal. Então, espero que todos vocês doem um pouquinho para ajudar quem precisa, na verdade. E ainda uma outra vantagem que esses caras arranjaram foram um monte de sorteio de produtos. Cursos, hoje, por exemplo, a gente vai sortear um curso meu, quinta-feira vai ter um curso do Bezerra, do Felipe Bezerra, e tantos outros prêmios. Marcelinho, dá um recado lá. Tudo bem, pessoal? Agradeço professor Albano aí pelo convite e todo o pessoal da Universidade Tuiuti, do Centro Acadêmico, do Projeto UTPlay, do Projeto Odontovale, que vem por meio do professor Oséias nos oferecer um pouco da sua ajuda. Na verdade, é uma parceria que estamos fazendo junto com o Projeto Odontovale, onde a gente vai estar beneficiando milhares de pessoas carentes através de doações, e é isso que a gente espera de vocês, pequenas doações, não importa o valor, o importante é que se doe. Eu comento sempre com quem está comigo, R$3 é 1 quilo de alimento, e esse quilo de alimento ele pode alimentar uma família inteira. Então, não se acanhe, não tenho 10, 15, 20, que seja R$5, R$3, já é válido para esse projeto, tá? Como o professor Albano falou, esse projeto, eu vou colocar aqui na tela de vocês, é um projeto em parceria aí com a UTPlay, o nome é UTPlay Hope, né, junto com o Odontovale, e hoje o professor Albano generosamente ofereceu para esse projeto uma doação bem generosa, que foi uma vaga num curso dele, que é um curso super concorrido, onde existe uma procura muito grande. Ele, caridosamente, para apoiar o evento, ele ofereceu uma vaga desse curso, então é um baita de um presente aí para quem for sorteado, e isso só que existem regras, né, porque para participar desse sorteio, serão aqueles que estiverem doando acima de R$100. Então, você que tem interesse de fazer um curso com o professor Albano, faça essa doação. A partir de R$100 a gente tem esse benefício, não só esse benefício, você concorre a esse benefício, que seria uma vaga no curso do professor Albano, mas entre outras coisas. O professor Felipe Bezerra, como o professor Albano falou, também ofereceu um convite para entrar no curso online dele de facetas diretas. O Rafael Caeb, que é um protético super conceituado aqui, ofereceu um jogo de facetas cerâmicas, na verdade, 2 jogos de facetas cerâmicas de 6 elementos, então ele está oferecendo isso também para quem estiver participando, e obviamente, dessas doações acima, e as doações abaixo de R$100, os meninos fizeram uma classificação, então quem estiver doando, automaticamente, dependendo do valor, vai estar participando a determinados prêmios, que essas regras eles vão estar postando durante essa semana aí, tá? Então, qualquer doação é válida, tudo que vocês puderem ajudar será válido, e para contribuir isso, vários participantes como KG, DH Pro, Quinelato, entre outras empresas, elas também fizeram sua contribuição doando kits de brocas, doando instrumentais. Então, a gente está com uma gama bem interessante. O Felipe Valverde também nos avisou aqui que está doando também uma entrada no curso que ele tem online, mas hoje, especificamente hoje, por isso que eu peço que vocês doem hoje, é o prazo máximo do curso do professor Albano, porque o curso do professor Albano, quando que é, Albano? Fala aí pra gente. Agora, sábado e domingo. Sábado e domingo, então por isso que a gente acelerou esse processo de
de sorteio do curso dele para dar tempo de quem for contemplado, se não for daqui de Curitiba, e ingressar aí nesse curso aí, tá bom? Eu fiz minha doação, se eu ganhar, eu vou fazer esse curso, hein, cara? Não vou dividir com ninguém, não. E vamos aí, né, Albano? Eu também quero as facetas cerâmicas. Ah, essa eu também quero, bicho, eu quero concorrer a tudo. É isso aí, cara. Então vamos lá para o que o pessoal veio aqui também acompanhar, que é um pouquinho do conhecimento sobre a parte de reabilitação, como é que a gente trabalha, como é que a gente pratica na nossa atividade clínica diária. Então, passo a palavra aí para você, Albano. Eu vou sair do meu compartilhamento. Vamos falar, então, pessoal, um pouquinho sobre a nossa reabilitação oral, que eu acho que é algo muito importante e não é simples, na verdade, essa reabilitação oral. Quando a gente fala em reabilitação oral, muita gente pensa, eu vou apenas colocar resina, cerâmica, que eu brinquei aqui, uma eterna discussão. Não é apenas colocar resina ou cerâmica. O que a gente tem que entender é que a gente tem que saber escolher o material, mas não é escolher o material porque cerâmica é melhor ou porque resina é melhor. E sim, a gente tem que saber escolher o material porque aquele quadro clínico do meu paciente indica este material ou indica aquele outro material. Então, não existe uma discussão, não existe o melhor material, ou não existe porque eu só faço resina, eu só ponho resina, ou porque eu só faço cerâmica, eu só ponho cerâmica. Não, a gente tem que escolher o material conforme o caso clínico, conforme o quadro do meu paciente, o problema do meu paciente. E aí é outra coisa que é muito difícil, nós temos uma dificuldade muito grande. Desculpa, rodei antes que eu queria. O pessoal tem uma dificuldade muito grande justamente de escolher isso. Quando eu coloco um ou quando eu coloco o outro. Eu sempre gosto de começar as aulas mostrando esse vídeo, que é um vídeo onde faz a gente pensar em algumas coisinhas. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Aquele que sobrevive é o mais disposto a mudanças. Temos muita dificuldade de sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes, nem está bom, mas a gente não quer nem arriscar. Pois o que a gente conhece é mais seguro, supostamente, mas não é. Você está disposto a mudar? E eu acho que o principal é justamente isso, estar disposto a mudar. Porque não basta a gente indicar, porque, como a gente falou, a resina ou a cerâmica. A gente tem que entender o quadro clínico para poder fazer uma indicação correta da própria cerâmica ou da própria resina. Então, eu tenho que entender a qualidade desses materiais, por que eu estou usando esses materiais, mas eu tenho que entender a vantagem de cada um deles que vai acontecer dentro daquele quadro do meu paciente, do quadro do problema do meu paciente. E o grande problema é a gente identificar qual que é esse problema do paciente. Então, a gente tem que entender quando eu vou levantar guia, por que talvez a cerâmica funcione melhor na guia? Olha, eu estou aumentando uma dimensão vertical, por que a resina vai funcionar melhor ou por que a cerâmica vai funcionar melhor naquele quadro? Então, é isso que eu tenho que começar a compreender, é isso que a gente tem que começar a arrumar na nossa cabeça. Entender que quem nos dita a ordem do material ou a escolha do material é o nosso paciente. E um outro problema, além da gente ver isso, é identificar qual que é o problema do meu paciente. Muita gente, nós, na verdade, temos dificuldade para indicar. É muito fácil a gente indicar quando nós vemos um dente unitário, quando eu tenho um substrato de um dente unitário, aí eu vejo a estrutura,
Puta, é uma estrutura pequena que perdeu um pouco de paredes, vou fazer uma direta, uma resina direta. Puxa, eu perdi uma parede, uma mesial e perdi a vestibular, então vou fazer uma indireta. Ou a idade do paciente, se é jovem, puta, vou sempre preferir fazer resina do que cerâmica. Vejo se eu preciso preparar paciente jovem, eu não quero preparar, quero desgastar o mínimo possível de dente. Vejo, então, a durabilidade, quanto tempo. Então, quando eu tenho substratos pequenos, é fácil a gente fazer a decisão. A gente está treinado a fazer isso. O grande problema nosso é quando a gente tem isso aqui. Casos complexos, casos grandes, onde eu não sei escolher ou onde eu tenho dificuldade de ver qual que é o problema. E daí muita gente olha para uma paciente como essa e fala: ela tem bruxismo. Putz, será que isso que ela tem é bruxismo? A gente sabe identificar o bruxismo? Muitas vezes o paciente não tem bruxismo, muitas vezes o paciente tem outros problemas. Pode ter dor, ele pode ter uma falha, um toque prematuro que causa desgaste. Então, ele tem vários outros problemas. E a gente tem que saber identificar qual que é o problema desse paciente para poder restaurar ela, para poder terminar a restauração dela. Então, nós temos que entrar dentro da cavidade bucal desse paciente e ver se realmente ele tem facetas de desgaste para ser bruxismo, ou ele perdeu a curva de SPI porque ele perdeu postura posterior, ou ele perdeu um dente e acabou, ou ele teve um trauma, ou ele tem uma musculatura travada. Eu preciso entender qual que é o problema desse paciente. Então, nós precisamos identificar, antes de saber como restaurar, qual que é o problema da relação interoclusal dele, qual que é o problema do posicionamento interdental dele que está errado, por que aquela estrutura está acabando ou está sendo destruída. Então, antes de pensar, vou só levantar a dimensão, eu tenho que saber o porquê que eu estou levantando a dimensão do meu paciente. Então, eu preciso entender qual desordem temporomandibocada. Então, eu tenho que saber qual que é a desordem dele para daí restaurar. Putz, quais são as desordens que nós temos, Albano? Putz, nós temos muita desordem. As mais simples e as mais fáceis, uma cuia, um parafuso, um grampo. O que acontece? Esse hábito ruim gera um desgaste nesses dentes. Gerando esse desgaste nesses dentes, o que acontece? Ela perde, estrui, se ela rói unha, por exemplo, ela perde, desgasta todos os dentes anteriores. Mas ela fez bruxismo? Não. Ela tem um hábito que desgasta a unha. Então, os dentes posteriores estão preservados. Só os dentes anteriores estragaram. Então, aí eu tenho que restaurar de uma maneira. Então, se eu tirar o hábito dela, quer dizer, ela vai parar de desgastar dente. Ótimo. Então, eu tenho que entender que o problema dela é um hábito errado. Mas tem pacientes, e a maioria dos nossos pacientes estão exatamente aqui, eles tiveram mutilação. O que é isso? Eles perderam dente posterior ou foi feita uma restauração equivocada no setor posterior. E se é feita uma restauração equivocada, o que acontece? O dente antagonista, ele tende a extruir e tende a tentar encostar no outro dente, porque ele vai buscar o contato oclusal. Aí a gente tem o quê? A perda da curva de SPI, a perda do encaixe correto entre os dentes. Puxa, então esse paciente ele começou a perder a relação de mordida, exatamente isso. Ele perde a postura posterior de mordida. Consequentemente, ele vai começar a desgastar os dentes da frente. Puxa, Albano, então ele desgastou os dentes da frente porque ele perdeu postura posterior? Perfeito. Então ele está tendo bruxismo? Não, ele não faz uma parafunção como bruxismo. Mas ele faz o quê? Ele só desgasta os dentes da frente porque ele perdeu a mordida atrás. Esse é um problema sério. Então a gente precisa corrigir isso nele. Perfeito. Então eu tenho que restaurar ele de uma outra maneira. Vou ter que aumentar a dimensão, E tenho que saber como escolher os materiais restauradores para fazer isso. E eu tenho o paciente que é o bruxista.
que é realmente aquele cara que tem ansiedade, que tem um problema no bulbo, na parte motora dele. E aí ele faz o quê? Ele desconta o estresse dele na cavidade bucal. E aí os músculos dele fazem o quê? Atrição, apertamento, uma série de problemas que faz, consequentemente, um desgaste dental. Só que é um desgaste dental não provocado porque ele perdeu o dente, porque um desgaste dental, porque o organismo dele desconta o estresse dele nos dentes. E aí os dentes não aguentam e começam a ser desgastados. Então, aí é um outro tipo de trabalho. Eu também tenho que saber com o que colocar, porque esse paciente com ansiedade, eu vou aumentar a dimensão dele, tudo, mas é um paciente que não vai parar de fazer a parafunção dele. A gente até pode diminuir essa parafunção, mas ele não vai parar, isso faz parte dele. Então, eu tenho que saber qual material usar. Então, isso, a gente tem que entender isso muito bem e entender quais são essas desordens. Porque o normal é a gente ter uma postura da mandíbula, uma postura dos dentes posteriores e uma postura dos dentes anteriores. A partir do momento que eu começo a perder essa postura, eu começo a desgastar meus dentes, a estragar meus dentes. E, por exemplo, um paciente, como a gente falou, que tem um bruxismo, o que ele fez? Ele começou a comer a guia canina primeiro, desgastou a guia canina, porque ele fazia a parafunção, que protegia as cúspides e protegia os dentes anteriores. Aí ele começa a desgastar a ponta de cúspide e ponta dos incisivos. Continua comendo, aí ele começa a desgastar mais dente. Então, ele começa a ter várias facetas de desgaste. Então, ele começa a desgastar um hemiarco, por exemplo. Esse é o paciente que é ansioso. Aí, o que acontece? Perde a postura posterior, a mandíbula é jogada para frente e ele termina de comer os dentes anteriores. Puxa, Albani, como eu arrumo isso? Vou ter que ganhar dimensão e reposicionar essa mandíbula. E tem aqueles pacientes como esse aqui, que perderam o quê? A curva de Spee. Mas por que perderam, Albani? Porque eles tiveram uma perda aqui, ó, o dente estruiu, porque ele perdeu o dente embaixo, o dente saiu do lugar. Aí o que acontece? Um desgaste, ele perde a postura posterior, a mandíbula roda para frente e ele começa a desgastar os dentes anteriores. Puxa, então é isso? Eu tenho que saber identificar isso. E tenho que saber como arrumar isso. Por exemplo, para funcionar o bruxista, eu tenho que saber que ele vai ter que ganhar, que eu vou ter que ganhar aquele espaço. Então, eu vou ter que aumentar a dimensão dele, mas tenho que saber o que usar aqui atrás para aumentar a dimensão e o que usar aqui na frente para aguentar depois esse aumento da dimensão. A mesma coisa acontece naquele que foi mutilado. Eu tenho que saber por que ele perdeu a estrutura aqui atrás, por que ele desgastou, por que ele rodou, perdeu a curva de Spee e rodou a mandíbula para frente e começou a desgastar. Então, aí eu tenho que ganhar de novo a curva dele, ganhar a dimensão dele e tenho que repor os dentes anteriores novamente. E eu tenho que saber como fazer isso e qual material fazer isso. Então, o que a gente vai conversar um pouquinho hoje é justamente como que eu vou ganhar essa dimensão, aquele espaço que o paciente perdeu. Por quê? Porque ele perdeu a postura posterior. Albano, mas então o paciente que teve ansiedade, ou aquele paciente que tinha um hábito ruim, como reunha, perdeu dimensão? Não, esse não perdeu. Esse eu não preciso fazer isso. Mas os pacientes que foram mutilados, os pacientes que estão com problema muscular, os pacientes que têm parafunção, como bruxistas, apertadores, muitas vezes eles destruíram o dente e perderam essa dimensão, perderam esse espaçozinho. E aí eu tenho que ganhar esse espaço. Porque como eu faço isso? Eu tenho que saber ganhar esse espaço perdido. Puxa, como eu faço isso? Para a gente ganhar esse espaço perdido, entender como a gente ganha esse espaço, eu tenho que entender uma coisa primeiro. Eu tenho que entender que eu tenho que neutralizar esses músculos. Por quê?
Porque a nossa mandíbula, ela não está solta, ela está presa por esses músculos. Então, não adianta eu só aumentar de qualquer jeito. Eu não posso aumentar de qualquer jeito aquele espaço perdido. Porque se eu aumentar de qualquer jeito, o que eu vou fazer com esse músculo aqui? Eu vou estirar, eu vou alongar esse músculo. E se eu alongo o músculo, o que eu faço? Eu aumento a atividade muscular. Putz, se eu aumentar a atividade muscular, eu vou estar causando mais problema para o meu paciente. Por isso que a gente não pode aumentar aleatoriamente. A gente não pode aumentar porque eu quero aumentar a dimensão. Eu tenho que aumentar com critérios. E quais são esses critérios? São aumentar essa dimensão vertical, mas eu tenho que aumentar sem estirar, e sim reposicionar essa mandíbula. Então, essa mandíbula que está aqui em cima, ela tem que ser reposicionada e não apenas colocada de qualquer maneira. Então, quando eu reposiciono, eu faço o quê? Eu consigo acomodar os músculos, eu consigo melhorar a atividade desses músculos. Então, eu consigo deixar mais tranquilo para o meu paciente. Puxa, Albani, como que eu vou fazer essa neutralização muscular? Então, essa neutralização muscular, a gente faz com esses negocinhos aqui, com os dispositivos desprogramadores. Puxa, o que é isso? Tá, eu tenho vários tipos de dispositivos. Depois o Marcelo vai falar um pouquinho com vocês. Eu tenho dispositivo como de cuia, eu tenho o jig, como vocês estão vendo aqui, eu tenho as lâminas de long, eu tenho o dispositivo de COI, que parece um aparelho que a gente põe. Todos esses dispositivos, eles servem para quê? Para o paciente usar eles e para o paciente nos mostrar qual que é a posição desses músculos melhor para que eu possa reabilitar ele de uma forma correta. Puxa, Albano, mas o que é isso? Como ele está dizendo o nome aqui? O dispositivo desprogramador muscular. Então, o que ele faz? Ele faz com que o cérebro esqueça aonde ele está mordendo. E daí ele fica sem referência. E aí os músculos começam a fazer o quê? Eles começam um puxa para cá, outro puxa para cá, e eles começam a se acomodar, eles começam a ficar neutros, eles começam a ficar mais tranquilos, vamos falar assim, de uma forma mais simples. Aí eu tenho uma posição correta para poder reabilitar, uma posição boa para poder reabilitar meu paciente, aonde eu não estou estirando, aonde eu vou fazer com que esses músculos não estressem aquelas próteses, aquelas resinas que eu coloquei na boca. Eu diminuo a atividade muscular do meu paciente assim. Então, esses dispositivos, a gente sabe que eles fazem isso desde lá de 1991 já. Antes disso, a gente já sabia. Então, a gente sabe que eles neutralizam e eles ajudam a gente a ganhar esse espaçozinho. Mas, puxa, mano, o que é ganhar esse espaçozinho? É complicado entender isso. Mas ganhar esse espaçozinho é justamente isso aqui, ó. É saber usar esse dispositivo. A gente tem que saber usar esse jigzinho ou essa lâmina de long na altura correta. Puxa, mas é difícil saber a altura, Albano? Vocês no bem já vai falar como a gente descobre essa altura. Mas eu tenho que ganhar essa altura, eu tenho que colocar isso na altura, deixar esse aparelhozinho ali, e o que ele vai fazer? Ele vai relaxar. A hora que ele relaxa, eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Vou fazer uma transferência oclusal. Para quê? Para o meu técnico, ou para que eu possa montar o articulador na posição neutra do meu paciente. Puxa, Albano, então a gente usa o jig, ou lâmina de long, ou esses dispositivos, para poder neutralizar exatamente. Eu ponho esses dispositivos para neutralizar a mordida do meu paciente. Assim que eu acho a altura correta, eu faço um stopzinho e ponho lá o transferente oclusal.
Puxa, Bruno, mas qual que é essa altura? Aí a gente lembra lá de prótese total. Quando a gente fala em prótese total, a gente lembra exatamente disso aqui, ó lá, ó. Eu tenho que descobrir o quê? A dimensão vertical de repouso do meu paciente. Puxa, qual que é? É aquela dimensão onde todos nós, independente de dente, temos, onde os músculos eles estão em repouso. Então, eu consigo medir essa. Assim, no momento que eu meço essa dimensão vertical de repouso, eu vou tirar os 3 milímetros. Que 3 milímetros, Albano? É esse espaço funcional livre. É o espaço que eu tenho para poder falar, para poder mexer minha boca. Hora que eu pego esse espaço, eu tiro. E aí eu descubro o quê? A dimensão vertical de oclusão do meu paciente. Aí o gig ou a lâmina de Long tem que estar onde? Exatamente nessa dimensão vertical de oclusão do meu paciente. Que é isso aqui, ó. Então, primeiro, eu vou descobrir a dimensão vertical de repouso do paciente. Então, eu venho aqui e vou relaxando o meu paciente, batendo no masseter, fazendo ele abrir a boca, assoprando. Se eu venho aqui e faço meu paciente fazer isso aqui, ó. A hora que ele assopra, ele não encosta os dentes. E aí ele começa a entrar em relaxamento. Então, eu descubro essa dimensão vertical de repouso, descobri essa dimensão e tiro a dimensão, vem lá com a reguinha, como vocês viram, fazendo um risquinho, usando o compasso, usando várias técnicas. E descubro e marco. E agora, quanto que eu vou tirar ali? Aqui agora eu vou tirar 3 milímetros, que é o espaço funcional livre do meu paciente. Perfeito! Aí eu entro aonde? Na segunda fase, que é o que o Marcelo vai mostrar. Eu vou entrar na confecção do gig. Tem uma técnica para a gente fazer o gig. Então, ele vai mostrar como a gente faz o gig. Fazemos o gig da maneira correta, esse gigzinho, deixando a musculatura correta, tem toda uma parte correta para se fazer isso. E esse gig vai estar onde? Vai estar exatamente na minha dimensão vertical de oclusão. Então, naquela dimensão correta, onde agora eu tenho que a dimensão onde eu vou reabilitar meu paciente na mordida, mas com a musculatura em repouso, com a musculatura tranquila do meu paciente. Perfeito? Então, daí sim eu vou poder fazer a transferência oclusal de uma forma correta. Marcelinho, fala lá como é que faz esse gig agora para a gente. Mostra para os alunos aí como a gente faz esse gig. Então, vamos lá. Só colocando aqui alguns pontos, como o Albano falou, o que acontece, né? Em todo esse processo, quando a gente está fazendo a questão da necessidade de se alterar essa dimensão vertical, o que seria isso? É aquele paciente que, com o decorrer do tempo, ele foi perdendo essa distância entre maxila e mandíbula. Então, essa distância ela vai diminuindo. E, nesses casos, a gente precisa devolver e ganhar um pouco dessa altura. E, para ganhar um pouco dessa altura, ela não pode ser aleatória, como o professor Albano falou. Não é assim, eu vou aumentar o quanto eu quero e como eu quero. Então, nós, especificamente, temos uma filosofia, que não obrigatoriamente é a correta, mas é o que a gente acredita, de devolver essa dimensão vertical e esse posicionamento. Se vocês olharem uma maxila e uma mandíbula de lado, ela tem um posicionamento vertical e um posicionamento horizontal, que seria o posicionamento ideal para a gente reestabelecer esses pacientes. Tá? Quando o paciente ele vai desgastando o dente, essa posição ela se perde. Então, o que a gente faz? A gente usa alguns dispositivos intraorais, que são dispositivos que alguns gostam de chamar de desprogramadores, que ele vai fazer uma desprogramação neuromuscular. Ele vai fazer com que a gente esqueça um pouco ou perca um pouco essa relação de massa e interexputação com essa perda de dimensão vertical. Então, a gente vai redefinir numa posição de melhor estabilidade neuro-músculo
esqueletal. Então, o correto posicionamento dessas regiões, tá? Então, quais são os dispositivos normalmente que eu particularmente gosto de usar? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar um pouquinho disso aqui, tá? Então, eu vou colocar mais ou menos o dispositivo, os dispositivos que a gente usa, e vou conversar com vocês, mostrar um caso clínico de como eu faço isso aí. Então, são esses os que a gente mais, o que a gente frequentemente enxerga, né, ou as pessoas utilizando, que é o mais conhecido, é o Gig de Lucia, ou Gig de Lúcia, foi desenvolvido por um pesquisador chamado Victor Lucia, ou Lúcia, né, onde ele, lá atrás, ele já dizia, o Albano falou em 1991, até antes disso, né, onde veio o Gig, que a gente precisava, antes de reabilitar um paciente, a gente precisava tirar aquela posição de desconforto, aquela posição que é uma posição que não seria uma posição ideal neuromusculoesqueletal para os pacientes. Então, ele desenvolveu isso que a gente chama de Gig, entre outras coisas. Então, dentre essas questões, o que a gente mais acaba utilizando é o Gig de Lucia, ou Gig de Lúcia, e as lâminas de Long, apesar de as pessoas não gostarem muito, mas ela é prática e fácil para que quem esteja começando entenda mais ou menos como é que é esse funcionamento, tá? Eu vou direto lá para a gente não se atrasar, direto para o casinho clínico, mostrando mais ou menos algumas particularidades que eu gosto de fazer, tá? Que é esse caso, cadê? Que é esse casinho aqui, desse paciente, que ele tinha nitidamente uma perda da dimensão vertical. E como assim nitidamente? Porque a dimensão vertical e a relação cêntrica, a gente tem diversas formas de se avaliar, e uma delas é a avaliação estética. A gente faz uma avaliação de aparência do paciente, é uma das. Então, a gente olha o paciente e percebe que o terço inferior, como o professor Albano mostrou numa das imagens, o terço inferior ele é reduzido. Então, a gente tem uma discrepância desse terço inferior da face, ela é reduzida. Por quê? Porque houve um desgaste desses dentes. E nesse paciente é um conjunto de coisas. Ele teve aquela colabação de todo o sistema estomatognático por perda de dentes posteriores. Além de tudo, ele tem um bruxismo. Então, juntou esses dois problemas, onde a gente percebeu a necessidade de se aumentar isso. Então, essas são as fotos iniciais. Depois, umas fotos que quem me conhece sabe que eu tenho um padrão de fotografia de todos os meus casos clínicos, que faço fotos de face com e sem afastador, uma foto mais aproximada. Então, isso diz, porque esse paciente, por exemplo, ele queria resolver os problemas deles anteriores, e se você observar, você consegue ver que ali na frente, o paciente já tem restaurações, ou seja, já foi tentado restabelecer esses dentes anteriores, mas de nada me adianta eu tentar resolver só esse problema anterior, se o meu grande problema é estabilidade posterior. A questão anterior ela é super importante para eu ter esse equilíbrio dos dentes posteriores e anteriores, mas de nada adianta eu restabelecer a parte anterior, como muitas pessoas gostam de fazer, vamos só facetar esses dentes, esquecendo que quem protege os dentes anteriores são os posteriores, e vice-versa, os anteriores vão proteger os posteriores, e aí a gente vê todo o sistema destruído. Então, para que a gente consiga isso, o que eu faço? Eu tento definir nesse paciente através de moldagens com silicone, que é de praxe, e aí uma técnica que eu particularmente gosto, e volto bastante para a questão da prótese total, eu gosto de utilizar compassos de ponta seca, onde eu deixo o paciente em repouso, tentando relaxar essa musculatura, fazendo várias dessas atividades, abrindo e fechando a boca, assoprando, como o professor Albano falou, relaxando a musculatura do paciente, onde eu peço para ele molhar os lábios e simplesmente fazer um leve toque do lábio superior e inferior, sem tocar nenhum tipo de dente. O que eu defini? Uma posição de repouso, uma posição vertical de repouso. Eu faço essa medida dessa posição de repouso do paciente, e a gente sabe que entre a posição de repouso e a posição de oclusão, a gente tem uma diminuição de 3 milímetros, e esses 3 milímetros a gente conhece como espaço funcional livre. Nesse paciente, entre ele ficar em repouso e ele morder, eu percebi que ele tinha uma alteração muito grande. Vamos
pontuar aqui, digamos que eu medi aqui, ele tem 7,5, e eu sei que 3 milímetros seria o ideal de, a hora que eu peço para ele ocluir, ele vá para 7,2. Só que o que aconteceu nesse caso, ao invés de sair de 7 milímetros, no caso ali foi 6,9, e digamos que ele fechou lá, ele deveria ir para 6,6, que seria o que deveria acontecer. Aí ele não, essa distância que teve foi muito maior. Então, de 6,9, ele foi lá para 6,3. Então, automaticamente, o ideal seria de 6,9 ele ir para 6,6. Só que ele foi de 6,9 para 6,3. Então, o que aconteceu? Ele perdeu mais ou menos 3 milímetros dessa dimensão vertical de oclusão. É o que eu vou aumentar no meu dispositivo, que seria o meu jig. Então, eu manipulo uma resina acrílica, coloco na região anterior, solto a musculatura do paciente, deixo ele relaxado e vou fazer com que ele oclua. E aí, quando ele encosta nesse dispositivo de acrílico, eu venho e meço de novo. E eu vou medindo esse dispositivo e desgastando esse dispositivo até que ele fique em 6,6. Então, ele praticamente ele vai aumentar essa região anterior em mais ou menos 3 milímetros. É o que eu faço. Então, eu já defini qual é a dimensão vertical, qual que é essa distância vertical, para que quando eu olho esse paciente de frente, eu consiga ver uma distribuição desses terços da face um pouco mais harmônica. Então eu faço isso, ó, o espaço que abriu lá atrás, obviamente os 3 milímetros não significa que são 3 milímetros lá atrás, mas são 3 milímetros da dimensão vertical na região anterior. E eu gosto de, além de tudo isso, mandar para o laboratório uma referência de quanto esses dentes anteriores eles precisam ser aumentados. Então, no meu jig, eu particularmente, o que eu faço? Eu desenho dentes. São dentes, não esteticamente falando na cor, ou seja, vermelho, mas são dentes com tamanho e formato mais ou menos bem distribuídos. E é isso que a gente faz. Ele está bem distribuído na altura, o paciente em repouso mostrando um pouquinho desses dentes, monto no meu arco facial e essa aqui algo um pouco mais para frente, eu já vou indo para posição do meu enceramento. E o meu laboratório vai encerar a partir daquelas referências. Esses dentes encerados, eu faço um test drive, um mock-up, e a partir desse mock-up, desse test drive, eu vejo se essa situação ficou adequada. Então, eu faço uma avaliação da adequação desse meu paciente, e depois disso, uma das técnicas que eu gosto de fazer é essa técnica de injeção de resina acrílica no meio do meu molde. Resina composta, desculpa. Eu faço um guia. Esse guia é um guia transparente, eu faço uma moldeira transparente. E dentro dessa moldeira transparente, eu jogo um silicone transparente, como vocês estão vendo do lado direito. É um silicone transparente. Por que ele tem que ser transparente? Porque eu vou repetir como se fosse esse mocap. Só que eu faço um condicionamento dental. E esse condicionamento dental com ácido e adesivo me permite que eu coloque uma resina composta aderida a esse dente. E essa resina composta aderida a esse dente, ela tem uma durabilidade muito maior, porque eu só sei que a gente está em relação cêntrica ou numa posição confortável para o meu paciente, uma posição de oclusão cêntrica seria isso, a partir do momento que ele testou, que ele usou, tá? Então eu preciso que ele utilize isso no dia a dia. Quanto tempo eu deixo esse paciente com essa guia? Ó, é uma guia e eu acrescento resina composta dentro dessa guia para que depois eu tenha essa percepção do paciente, onde ele pode ir para casa e ficar durante semanas, às vezes meses, até que haja uma adequação dessa estabilidade, dessa dimensão vertical, dessa relação cêntrica estabelecida para esse paciente. Então, ele vai para casa e a gente vai fazendo ajustes oclusais à medida que a gente percebe que tem discrepâncias ou incômodos com esse paciente. Então, eu devolvo para esse paciente uma nova harmonia dentofacial. Então, essa harmonia tem o antes e o depois dele, como ele estava e como ele ficou, e ele fica, alguns pacientes meus ficam anos. Tá? Eu tenho o acompanhamento de um paciente que está há 3 anos já. Obviamente, a gente separa para que ele consiga passar o fio dental e ele tem essa situação, essa situação depois de um acompanhamento. Então, ele tem essa situação de reposicionamento dessa parte superior, onde a gente agora tem a certeza que ele está numa posição, numa reabilitação, onde a gente pode trocar, caso o paciente ache necessidade, por cerâmicas, por resinas em bloco,
implantes, entre outras coisas, tá? Então, assim, esse é um resumo, mais ou menos, do dia a dia clínico, de um caso clínico que eu determino dimensão vertical e alguns posicionamentos, e o que é a mensagem final que eu quero mostrar para vocês com esse caso? É que não é simplesmente eu fazer essa determinação e achar que aquilo que eu escolhi para o meu paciente entre aumentar e achar que aquela posição de relação cêntrica é a posição mais adequada. O interessante de tudo isso é deixar com que este paciente, ele trabalhe, ele funcione no seu dia a dia, porque é ele que vai me dizer se a nova relação cêntrica, se a nova dimensão vertical pré-estabelecida para ele, por mim, ela é a relação mais adequada para esse caso. Tá? Pode ser que eu tenha errado, pode ser que eu tenha aumentado de uma forma excessiva, ou eu tenha a condição de aumentar um pouco mais. Então, é assim que normalmente eu trabalho com os meus casos, e depois o professor Albano mostra como ele faz essa troca, o que ele escolhe ali, de uma forma obviamente sucinta, né, Albano, que a gente tem nosso tempo, que está se esgotando, mas que ele mostra com que material que a gente trabalha depois desse tempo de definição de uma nova posição de relação cêntrica e dimensão vertical adequada, né? Então, só tem uma imagenzinha aqui, acho que de o quanto isso no dia do mockup, do lado esquerdo, é o quanto aumentou perante toda aquela situação que ele tinha ali. Tá? Então, para vocês verem o quanto às vezes é necessário um aumento para devolver função e estética para os nossos pacientes, se bem que estética está diretamente relacionada com função, né, Albano? Passa aí, pode mostrar lá como é que você trabalha. Deixa eu interromper aqui. Beleza. É isso aí. Vamos lá. Então, como o Marcelinho mostrou ali, eu vi até uma pergunta, se eu usa TENS e tal, isso depende muito do problema do meu paciente. Aqui não dá tempo da gente conversar. A gente trabalha com pacientes que têm problema mais grave, por exemplo, pacientes que têm dor, aí você tem que trabalhar com eles por muito mais tempo, com relaxamento, com outros aparelhos, com fisioterapeuta, muitas vezes, para poder descobrir qual que é o problema dele. Mas tem muitos pacientes que chegam no consultório que são pacientes que não têm, são assintomáticos, apenas têm um problema oclusal. Então, aí você pode, com o GIG, com poucos dias, você já tem o relaxamento, às vezes só na cadeira direto, você já tem o relaxamento e consegue trabalhar com esses pacientes. Então, aqui não deu para a gente falar nisso, mas a gente tem que lembrar que tem pacientes que têm dor, esses são pacientes muito mais complexos. Esse nós temos que trabalhar de uma outra maneira. Aí vai ter que relaxar talvez com TENS, com outros aparelhos, com fisioterapeutas, com outras técnicas. Aqui a gente está falando de um paciente mais simples, entre aspas, um paciente que não tem dor, é assintomático. Então, a gente põe um aparelho para poder relaxar, ele relaxou, e assim que ele relaxou, o que a gente faz? Eu transfiro a oclusão, como o Marcelinho mostrou, com a transferência da oclusão, a gente vai mandar encerar. Por que o Marcelo plantou um GIG, a altura do GIG dos centrais? Porque o técnico ele vai ter o quê? Ele vai ter que desenhar a curva de Spee. Então, o Marcelinho mandou uma referência para o nosso técnico da curva de Spee. Então, ele tem lá a altura do incisivo e consegue aumentar até o molar. Depois, ele traz o inferior para o superior, como uma prótese total. Aí, a gente consegue colocar de uma forma correta esse enceramento em boca. Aí, ele vai fazer o quê? Como o Marcelinho mostrou, a gente vai fazer guias. Ou eu posso mandar fresar uma placa, eu posso imprimir uma placa, posso moldar isso aí com guia de silicone e fazer um mockup através de uma ProTemp, de uma bisacrílica. Posso fazer isso como o Marcelo fez, que é o que a gente mais gosta hoje, moldar com uma guia transparente, injetar resina, porque isso vai durar por mais tempo e meu paciente pode usar isso por mais tempo. Então, eu tenho que fazer o teste na boca dele para ver se realmente essa oclusão nova que a gente deu está correta, se ela realmente deixou esse paciente melhor, se a gente conseguiu neutralizar a musculatura dele
colocou ela em equilíbrio. A palavra principal é equilíbrio. Coloco ela em equilíbrio, aí eu vou ter que fazer o quê? Escolher o material restaurador que eu vou trabalhar. Putz, eu vou usar cerâmica ou resina? Como eu falei, depende do caso. Nesse caso, por exemplo, dessa senhora, o que a gente usou? A gente foi ver a necessidade dela. Qual que é a necessidade dela? Ela perdeu os dentes posteriores, ela teve que colocar implante, ela teve extrusão dos dentes, ela perdeu curva de Spee, ela tem que colocar coroas. Então, nessa paciente, ela teve o quê? Ela teve uma perda dos dentes anteriores, mas a perda dos dentes anteriores ocasionou porque ela perdeu o quê? Uma postura posterior de mordida. Puxa, Albano, então eu tenho que arrumar primeiro o posterior para depois arrumar o anterior. Perfeito. Sempre é assim. A gente acerta a posterior para depois acertar o anterior. Então, eu recoloco a postura posterior. Puta, mas Albano, ela pode perder, desgastar de novo atrás? Se ela desgastar atrás, ela vai comer a frente novamente. Então, eu tenho que usar atrás materiais que não desgastem, que sejam resistentes. E qual que é o material mais resistente que a gente tem? Puxa, é a cerâmica. A cerâmica aguenta melhor que a resina, ela desgasta menos. Então, como era um preparo de coroas, coisas grandes, estruturas grandes, a resina não tem poder de aguentar isso. Então, qual que é a indicação para ela? Cerâmica. Então, o que a gente faz nela? Primeiro, a gente transfere a oclusão dela, põe lá o jiguezinho, faça a transferência bonitinho na dimensão que a gente escolheu. Então, aí faz a transferência perfeita. E com a transferência perfeita, a gente vai poder confeccionar as coroas. Aqui foram coroas de CAD, feitas no CAD-CAM. Então, coroas sobre implante, overlays, coroas mesmo de cerâmica. Então, nós usamos cerâmicas injetadas e cerâmicas à base de zircônia, policristalizadas nesse caso. Perfeito! E aí a gente faz a prova dessas peças na boca. Lembrando, por que eu usei cerâmica? Porque eu não podia perder mais essa postura posterior, senão ela vai estragar os dentes anteriores. Então, eu vou acelerar aqui por causa do tempo. A gente faz a prova de todas essas coroas, provamos todas elas, a gente vê que aumentou a dimensão realmente correta, e olha o quanto de aumento de dimensão que a gente teve. Perfeito! Agora eu tenho que trabalhar nos dentes anteriores. Aí eu penso de novo, putz, ela destruiu os dentes anteriores porque ela fazia bruxismo para a função? Não. Ela destruiu os dentes anteriores porque ela perdeu os dentes atrás. Puxa, mas agora eu arrumei atrás. Perfeito. Então, na frente, eu posso trabalhar, por exemplo, com resina composta, que foi o que a gente fez aqui. Fez uma cirurgia periodontal, reorganizou o espaço, isolamento absoluto, guia palatino e restauramos com resina composta, que é aqui. Então, aí a gente faz toda a restauração com resina composta, reabilitando a paciente no setor anterior. Ah, mas Albano, a resina vai quebrar? Não, a resina não vai quebrar. Ela tem uma resistência para aguentar, mas eu não devolvi a postura posterior correta nela, devolvi. Ela não vai mais perder a postura posterior. Beleza, então eu consigo trabalhar no setor anterior. Então, aí eu restauro os dentes anteriores, superiores, ó, o acabamento, a mesma coisa nos dentes inferiores, temos um acabamento, o término do trabalho para ela, e a gente consegue chegar ali imediatamente na restauração e no trabalho final dessa paciente. Então, a gente consegue reabilitar. Ah, mas Albano, aqui não dá tempo para a gente conversar, porque já está terminando, mas aí como ela estava e como a gente chegou no resultado final. Então, aqui a gente já está terminando, só para não atrasar, vamos fazer umas considerações finais, eu e o Marcelo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Ah, mas Albano, e se fosse um paciente bruxista? O paciente bruxista também perde a postura posterior, a gente também vai levantar a dimensão. Mas o paciente parafuncional é aquele paciente que fica fazendo atrição, mesmo depois do aumento de dimensão. Puxa, então eu posso usar cerâmica atrás?
eu tenho que ter cuidado com a cerâmica atrás. Por quê? O cara vai continuar fazendo um estresse, uma mordida forte. Se ele continuar fazendo essa mordida forte, a cerâmica é muito dura. E o que ela vai fazer? Ela vai jogar toda a força dela no elemento dental do paciente, no remanescente dental do meu paciente. Aí ela vai criar um estresse de oclusão no meu paciente. E esse paciente não vai aguentar aquilo ali. Então, o que acontece? Estraga, vai forçar os dentes, vai forçar o periodonto do meu paciente. Puxa, Albani, então em pacientes com uma parafunção como essa, qual que é o ideal? O ideal daí é a gente usar resina de CAD, resina feita pelo computador. Por quê? Ela tem uma polimerização muito melhor que a resina que a gente faz na mão, e além disso, ela não é tão dura. Então, a hora que o paciente fazer aquela força dele, o que acontece? A resina vai dissipar um pouco a força. E eu não vou forçar os dentes ou o periodonto do meu paciente. Eu protejo o meu paciente no setor posterior. Albano, então na frente eu posso usar resina. Aí muda. Porque na frente ele vai continuar fazendo o quê? A parafunção dele. Lembra que no começo da aula eu falei que no bruxista, quem que protege os dentes do bruxista? São os caninos, as guias. A resina não aguenta cisalhamento. Então, a resina vai quebrar. Então, aí, no setor anterior, é melhor a gente usar cerâmica. A cerâmica vai suportar melhor isso, vai preservar melhor as guias do meu paciente. Beleza, pessoal? Está quase dando horário, está quase chegando às 7 horas. Marcelinho, diz aí, me ajuda a terminar. Não, cara, tem algumas considerações aqui, alguns questionamentos e tal. Não sei se ver com os meninos se dá tempo, porque são 6h58. A gente pode ir respondendo algumas coisas. Importante, primeira coisa assim que eu quero para complementar isso aí, aquele paciente não significa que o aumento de uma dimensão vertical de oclusão desse paciente, ou devolução da dimensão vertical desse paciente, esse paciente ele vai sumir com o bruxismo, porque o bruxismo é uma doença multifatorial e não tem nada a ver com os dentes em si. A gente está devolvendo uma posição postural, então esses pacientes, consequentemente, eles devem ser protegidos, eles são protegidos com dispositivos intraorais, o que a gente conhece como as placas miorrelaxantes ou placas protetoras, seja lá qual nome as pessoas queiram dar, mas seriam dessa forma mais ou menos que a gente, obrigatoriamente, esses pacientes que... Desculpa só cortar, mas justamente por isso que a gente restaura até com resina pacientes com parafunção, assim, bruxistas, porque eles não vão parar, a gente vai melhorar um pouquinho com medicamento, mas a gente não vai parar a parafunção dele nunca. Então, aí a resina vai ser mais maleável e vai judiar menos da estrutura remanescente que sobrou dos dentes dele. E aí, como o Marcelinho falou, a placa são paliativos, mas vão proteger, vão nos ajudar num paciente que não tem como parar. Tá. Desculpa ter cortado. Não, era mais ou menos isso. Também tinha questões assim, perguntando se a gente normalmente utiliza TENS. Eu, particularmente, não utilizo TENS, não é uma prática clínica minha, tá? Casos extremamente severos, pacientes com dores e pacientes com problemas do sistema inteiro estomatognático, problemas articulares e tal, normalmente a gente acaba encaminhando, né, para profissionais tratar essas desordens primeiro, para depois a gente fazer a devolução, a reabilitação dos dentes. Então, normalmente a gente faz isso, até porque pacientes sintomáticos não são pacientes que a gente consegue levar uma relação cêntrica, até porque sintomas é o primeiro requisito a não existir uma relação cêntrica, porque a relação cêntrica é uma posição de equilíbrio. Se eu tenho dor, eu já não tenho uma relação cêntrica. Então, a gente tem que tratar isso. E esses pacientes são tratados primeiro, de uma forma
específica por especialistas de DTMs, né? E também tinha a questão de se aonde reabilita primeiro, se é superior ou inferior. Tudo depende, porque existem casos que vão ser reabilitados somente superiores, existem casos que vão ser reabilitados somente inferiores, existem casos que vão ser reabilitados os dois. Tudo depende da quantidade de dente que foi perdido e como esses dentes foram perdidos, né? O desgaste, perdido de estrutura dentária, né? A gente reabilita aquilo que foi perdido. Sempre se baseia como prótese total. Vamos ver primeiro a curva de SPI, e aí você vai ver qual está mais próximo da curva de SPI. Se os dois estão muito longe, vai ter que habilitar em cima e embaixo. Se o superior está na curva de SPI, nós vamos levantar apenas o inferior, e vice-versa. Há uma alteração nisso, e assim, se tiver que reabilitar os dois, quem reabilita primeiro? Praticamente, eu não vejo muita diferença, porque essa minha reabilitação ela acontece de uma forma simultânea, superior e inferior, sabe? É um conjunto. Então, se eu não conseguir fazer tudo num dia, restabelecer tudo isso num dia, como eu disse, eu faço isso de uma forma temporária e provisória, que o paciente fica para até estabilizar essa posição neuromusculoesqueletal, de posicionamento postural desse paciente, e eu faço primeiro no superior, depois faço inferior. Então, eu vou trabalhando mais ou menos dessa forma, tá? Eu acho que se tiver mais alguma coisa que não foi respondido, alguma coisa assim, eu acho que a gente podia programar de responder. Digo até porque parece que o professor Paulo Vinícius, que é o próximo palestrante, ele está já na sala esperando. Pode atrasar, né? Ele tem uma live, depois você tem uma também daqui a pouco. Eu tenho que dar aula agora, depois tem outra live também. Então, beleza. Então, pessoal, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Evento sensacional. Parabéns, Centro Acadêmico. Parabéns, meninos do UTPlay. Parabéns, Universidade Tuiuti, que apoiou o evento. Obrigado a todos aqueles que contribuíram com o evento, professor Albano, professor Felipe Bezerra, professor Eduardo Moraes com o Pocket Prótese, KG, DH Pro, Rafael Caeb com seu laboratório, Quinelato, entre outros aí, tá? Que a gente vai fazer questão de colocar tudo isso, expor todo mundo que contribuiu e ajudou. E Albano, acho que daí a gente daqui a pouco abre uma outra, depois do Paulo Vinícius, para a gente fazer o sorteio, então, né? Porque acho que está na hora aí dele fazer. Pode ser? Eu queria agradecer aos meninos. Cara, vocês são esplêndidos. Valeu, foi show. Para quem tem dúvida, aqui foi uma conversa rápida para nós, para todo mundo, mas se alguém quiser conversar mais, se eu souber responder, eu vou ter o maior prazer em poder responder. Se quiserem conversar através do Insta ou de qualquer outro lugar, para a gente poder conversar mais sobre um assunto que é polêmico e que tem várias formas de se reabilitar. Eu acho que a gente quis colocar uma ideia que nós usamos. Faz 20 anos, 19 anos que eu trabalho, que eu faço reabilitação. Então, é uma experiência que a gente viu que deu certo, um trabalho, lógico, baseado cientificamente, mas que funciona. E a gente sempre se baseia, brincando, mas em prótese total. Então, o jeito da gente reabilitar é como uma prótese total. Então, a gente vai ganhar os espaços e organizar como uma prótese total. Galera, não vou atrasar mais. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Todos se cuidem. Valeu, Marcelinho. Grande live agora com o Paulo Vinícius, hein, pessoal? Não percam, porque esse cara é sensacional. Grande abraço. Valeu.